nesse nosso encontro, vou tentar sintetizar uma pesquisa minha que durou 5 anos, né? Foi uma pesquisa etnográfica, mas uma etnografia um pouco diferente, né? Que às vezes eu não sabia se era uma etnografia, às vezes eu não sabia se era uma cartografia, às vezes eu tinha dificuldade de saber se não era uma observação participando. Então, eu convido vocês a viajarem, a ingressarem agora comigo no Lagamar, que é uma favela aqui em Fortaleza, que ela é a primeira vista que as pessoas têm quando saem do aeroporto, né? É uma favela que fica numa área estratégica de Fortaleza e que já foi alvo de especulação imobiliária e hoje em dia é alvo de muita coisa, né? Inclusive da incursão arbitrária do Estado, né? Através das forças policiais. Então, é basicamente isso. E aí eu queria pedir para a Mari, para ela iniciar a apresentação. Vou colocar aqui só um segundinho, pessoal, que esse momento sempre é um desafio para mim, mas acho que vai dar certo. Vocês conseguem ver? Eu estou vendo. Ótimo. Vou colocar aqui, então. Vou colocar em tela cheia. Pode aproximar o primeiro slide, assim, Não, o principal, né? O do meio. Tá bom. Então, Gigi, antes de passar a palavra oficialmente para você, vou só então agradecer a presença de todos. Esse ciclo de debates é a nossa primeira aposta, né? Quando eu digo nossa, eu digo eu, Mariana, né? Em nome do projeto que já foi o Jornalzinho e agora eu sou Branquitude, e a Raíssa, do Sob Branquitude, organizado por nós. Apoiado por 3 instituições / coletivos que admiramos muito, que é o Núcleo de Estudos sobre Raça e Interseccionalidade, o NERI, da Universidade Federal do Ceará, o Laboratório de Psicologia, de Psicanálise, Política e Sofrimento, PSOPOL, da USP, e o OVE, o Edgar está aí, ele pode me corrigir na pronúncia, mas é o Observatório de Vivências Estudantis da Universidade Estadual de São Paulo, a Unesp. Então, é uma alegria poder estar no nosso segundo encontro e poder receber o Gígio, né? E eu só queria, antes de passar oficialmente a palavra, reforçar que nós estamos com um novo evento, com inscrições abertas, né? Que muitas pessoas vieram perguntar se teria outra coisa, em outro horário, ou se seria gravado, né? Porque até então a gente não tem feito nenhuma gravação. Essa, em especial, sim, porque o Gigi permitiu, então está sendo gravado, a gente vai disponibilizar depois, mas as outras até então não. E é um evento que vai ser só um encontro. Nós vamos discutir uma introdução ao debate, aos estudos sobre branquitude. E como vocês podem ver aqui atrás, parece até cinematografia, mas não é. Realmente está chovendo de novo no Rio Grande do Sul, então todo o dinheiro arrecadado vai para comunidades, principalmente quilombolas, comunidades indígenas que acabam não recebendo tanto repasse, né, das doações que acontecem normalmente. É um estado de calamidade, todo mundo está sofrendo, mas a gente sabe, né, e é por isso que a gente está aqui debatendo especificamente branquitude, que existem, inclusive, diferenças na hora de receber essas doações também, né. Então, não poderia ser de outra forma, toda a arrecadação vai para... Na verdade, vai direto, né, nem passa pela nossa mão. Vocês mandam um Pix a partir de R$5 direto para alguns coletivos que a gente entendeu que fazem mais sentido para nós, porque a gente acompanha o trabalho, enfim. Que são comunidades indígenas aqui do Rio Grande do Sul, comunidades quilombolas ou até o Movimento Negro Unificado de Santa Maria. Então, se vocês puderem se inscrever, depois vai ter o material também disponibilizado, gravado. Quem vai facilitar o encontro sou eu, Mariana, e a Amanda Coelho, que é mestre em psicologia, estudiosa da área há 10 anos. Então, vai ser um encontro interessante, vai ser legal e principalmente para poder fortalecer esse momento tão difícil que a gente está passando aqui no Rio Grande do Sul e que cada vez mais vai ser comum em qualquer região do mundo, né?
não sendo fatalista, só trazendo esse tom de realidade para nossa conversa, porque eu tenho visto em alguns espaços que a gente dialoga sobre branquitude e eu não tenho medo nenhum que isso vai acontecer hoje, porque o Gigio é uma pessoa que eu admiro profundamente, que fortaleceu muito minha caminhada nesse estudo, inclusive, que a gente perde a noção de que a gente está falando de vida e morte, né? A gente não está falando só de uma teoria. Então, queria de novo dizer que mesmo assim é uma alegria estar aqui com vocês hoje. É um sonho muito grande meu e da Rai ter esses encontros contínuos, né? Porque a gente acredita que eles têm que ser inesgotáveis mesmo. É um tema inesgotável. E é isso, gente. Vamos nos falando. Gígio? Bom, repetindo, né? É uma alegria estar com cada uma e cada um de vocês. E eu queria inicialmente dizer para vocês o seguinte, dizer uma coisa que eu não disse na ocasião da minha defesa, né? Talvez por medo de ser incompreendido, talvez porque o evento era um evento um pouco mais solene do que esse aqui. Não que esse não seja solene, esse aqui é tão solene quanto, mas esse aqui eu tenho um pouco mais de liberdade, né? De falar, enfim, de falar as coisas que eu penso, que eu acredito e as coisas que eu pesquisei também. Para início de conversa, a minha tese ela é uma tese afropessimista, muito baseada nos estudos do Frank Wilderson III, né? Daquele livro célebre, Afropessimismo, né? E tem outros também, tem o Osmundo Pinho, né? Que é um professor da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, que eu gosto muito também. O Orlando Patterson, né? Que é um professor norte-americano também. Então, essa tese ela tem essa pegada afropessimista, né? Mas o que é o afropessimismo? O afropessimismo, esse nome ele já dá uma fisgada na gente, né? A gente já fica, cara, afropessimismo e tal. Mas o afropessimismo, ele é a razão pura, né? O predomínio da razão pura, a partir da centralidade do suplício negro, do suplício do povo negro. A minha tese, ela tem como ponto central, apesar de discutir também branquitude, ela tem como ponto central o suplício das pessoas negras, né? E a partir disso eu tenho algumas conclusões que a gente pode debater, né, no decorrer dessa nossa conversa. É que, primeiro, a questão da conciliação racial ela é uma utopia, ela está num plano da utopia, né? Eu não acredito, como pesquisador, como cientista, eu não acredito numa conciliação racial, né? Sem a destruição do mundo. Nesse ponto, eu sou muito cru e também fanoniano, né? Eu pego a teoria fanoniana, eu pego a teoria do Bosch, né? Principalmente um livrinho que ele tem, que é chamado O Cometa, né? Que é um livro que fala... ele escreve uma novela nesse livro, e esse livro fala que o mundo, de repente, foi destruído e só sobrou um homem negro e uma mulher negra. E uma mulher branca, né? E aí eles começam a se relacionar, enfim, é um livro muito bom para ilustrar o que é o afropessimismo. Então, e também da minha vivência pessoal, né? enquanto homem preto e enquanto uma pessoa de classe média, né? Que é cercado o tempo inteiro pela violência, né? Pela violência racial, pela violência simbólica, né? Enfim. Aí, Mário, eu queria que você focasse colocasse o slide Tá bom, você pode aproximar só um pouquinho mais essa figura, hein? Que o Prez, ele é mais... Essa figura aqui dessa iconografia. Bom, não tem como eu falar da minha tese, né, sem falar da minha dissertação, né, sem recorrer à minha dissertação. E é o meu próprio processo de empretecimento, né? A minha própria história pessoal.
A minha dissertação de mestrado eu fiz sobre a ronda de ações intensiva e ostensiva, o raio, né? Que é uma polícia de elite que hoje em dia ela é o carro-chefe da segurança pública aqui no Ceará, né? É uma polícia muito violenta, né? Muito tanto a nível de violência simbólica quanto de violência real. E é uma polícia muito festejada pela população, porque ela é extremamente ostensiva, né? Para vocês terem uma ideia, o raio ele não tem uma viatura, assim, aquela viatura tradicional. Ele trabalha na perspectiva de motopoliciamento, né? E aí são 3 motos e 4 policiais, sendo que o 4º policial que fica na garupa de uma das motos, ele está carregando um fuzil, né? Então, ele é uma polícia feita basicamente para as periferias, né? Eu moro aqui num bairro de classe média, um bairro turístico que é a Praia de Iracema, eu nunca vi o raio andando por aqui. Mas se você for para a comunidade do Baixa Pau, aqui pertinho, né, que é o Poço da Draga, ou até a comunidade aqui do Moura Brasil, o raio está presente lá. E o governo do estado, um governo, né, que é do então governador Camilo Santana, do PT, da esquerda e tal, ele abraçou essa polícia como carro-chefe, né? E aí, na ocasião da minha pesquisa, eu gosto muito de me utilizar de recursos alegóricos, né? Eu utilizei algumas figuras da mitologia grega, né? Eu utilizei a mitologia grega, eu utilizei a história do labirinto do Minotauro para falar sobre os capítulos metodológicos, eu utilizei Hermes e tal. E aí a pesquisa foi feita, né? O trabalho foi aprovado, etc, etc. Mas eu senti muito a falta de alguma coisa minha que não estava presente naquela tese, né? Ou naquela dissertação, naquela pesquisa, né? Havia algo meu que não estava ali e eu não sabia exatamente o que era. E aí, com o tempo, né, eu comecei o meu processo de enegrecimento real. Porque até então, o meu processo de enegrecimento, devido à influência de um tio meu, né, que era do movimento negro, que era pesquisador da negritude, o meu processo de enegrecimento ele se deu de uma forma muito teórica, muito formalizada, né? Porque eu tinha alguns mecanismos de proteção, né? Um mecanismo de classe, né? Meu pai era militar, então eu sempre andava com a identidade militar. Eu estudei no colégio militar também, morei em bairros de classe média. Então, esse mimetismo racial, eu me utilizei muito dele para que houvesse um livramento, né? E tem um autor que eu gosto muito, né? Que é o Osmundo Pinho, que eu já até falei. Que ele diz o seguinte, que muitas vezes, para o homem negro, o processo de empretecimento, o processo de consciência racial, ele se dá de forma exógena, ele se dá de forma fora dele, né? E geralmente é pela polícia. E foi assim que aconteceu comigo, né? Eu percebi que eu não era igual aos meus amigos da universidade, aos meus amigos da faculdade de Direito, foi quando eu estava na porta do campus do PC, né, que é o principal campus aqui da Universidade Federal do Ceará, e eu sofri a minha primeira abordagem, e foi uma abordagem extremamente violenta, né? Eles já presumiam que eu estava em vias de cometer um crime, né? Aí eu mostrei a minha carteira de identidade estudantil na época e eles meio que não acreditaram, né? Aí foi então que eu tive que recorrer a um processo de branqueamento que meu pai sempre exigia que eu fizesse, né? Que era a minha carteira de identidade da Marinha, né?
foi então que eu consegui me livrar de algum tipo de violência. E aí, a partir desse meu processo de empretecimento, eu notei que eu não poderia fazer as mesmas coisas que os meus amigos, né? Não poderia fazer as mesmas coisas que os meus amigos da faculdade, que os meus colegas de faculdade, né? Tipo, eu não poderia falar alto, eu não poderia andar a pé na rua à noite, porque o perigo de eu sofrer uma outra abordagem policial violenta, ele era iminente por conta da cor da minha pele. Então, gente, esse meu processo de empretecimento, ele foi um processo muito dolorido, né? Que atingiu o seu ápice exatamente na escrita da tese, né? Como eu falei anteriormente, a minha dissertação, ela, por mais que ela tivesse uma certa pincelada minha ali, da minha história, né? A impressão que eu tinha é que faltava muita coisa minha. E foi aí que, ao invés de colocar elementos brancos, né, elementos da mitologia grega, como metáfora, como pano de fundo, eu resolvi colocar os orixás, né? E aí pronto, aí a minha negritude ela foi afirmada, ela tinha uma digital nesse meu trabalho. E a partir disso, né, eu resolvi iniciar cada capítulo, né, cada capítulo que eu escrevi na tese, utilizando um Itam, né? Para quem não sabe, o Itam, ele é como se fosse uma parábola bíblica, né? Só que contando a história de um dos orixás. Porque os orixás e as suas histórias, quando eles vieram de África, né, eles dizem muita coisa do que uma pessoa negra passa e do que uma pessoa, né, independente também de ser branca ou negra, passa, né? Porque ele trabalha na perspectiva arquetípica vivencial, né, de uma vivência, né? E aí eu pego um pouco do Jung também, né? E os arquétipos, a gente está sempre vivenciando algum arquétipo, né? E os orixás, eles falam e calam muito fundo, né, das coisas que eu vivi enquanto homem negro, né? E aí, Mariana, você pode aproximar um pouquinho do índice as encruzilhadas da tese e tal, se puder. É esse, Gígio? Ou era o Não, anterior? Primeiro. Primeiro? Tá. Opa. Assim? As encruzilhadas da tese. Se der para tu aproximar essa encruzilhada da tese, é possível? Eu acho que dá. Dá um pouquinho, vou tentar aqui. Pronto. Aí, gente, a tese, ela tem... Eu estou iniciando aqui para mim também, porque como eu estou no celular, não estou conseguindo enxergar, né? Com exatidão. Mas a tese, ela tem 9 capítulos, né? E daria tempo de eu escrever, eu queria escrever muito mais, mas o tempo da pós-graduação, ele infelizmente não coincide com o tempo do pesquisador, né? Então eu tinha muita coisa para escrever, muita coisa ainda para escrever. Só que não deu tempo, né? Talvez, se algum dia eu lançar um livro, transformar essa tese num livro, eu escreva, né? Então, a tese ela tem 9 capítulos e cada capítulo faz uma alusão a um orixá e a um Itam de um orixá, né? O capítulo teórico metodológico, né, que é o primeiro capítulo, né, tem relação, sobretudo, com a questão, uma questão da hermenêutica, né, que o próprio nome hermenêutica, ele vem exatamente de uma figura mitológica branca, né, que é Hermes, né, que é o deus da comunicação, o deus da interpretação. E eu coloco hermenêutica das encruzilhadas exatamente para fazer essa mistura, né? Porque
se reverencia muito Hermes, né? Como, 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 como alguém, alguém não, como uma matriz teórica, né? Ocidental e universal, né? Lembrando que a principal característica da branquitude é também a universalidade, né? Então, o Hermes, né? O próprio nome hermenêutica, né? Vem de Hermes, né? E aí eu resolvi colocar um pouquinho o Exu, um pouquinho não muito, né? Exu e a hermenêutica das encruzilhadas, né? Baseando muito esse título, né? Num livro do Luiz Rufino, chamado Pedagogia das Encruzilhadas, né? Que ele coloca Exu, né? Como principal indutor pedagógico, né? E aí a própria Elza Soares cantou num dos últimos trabalhos dela uma música chamada Exu nas Escolas, né? Que fala exatamente desse caráter transgressor de Exu, né? E a minha tese, ela trabalha com a transgressão, né? Trabalha basicamente com a transgressão, com um outro olhar, com um olhar empretecido da segurança pública. Então, o primeiro capítulo eu faço uma apresentação, tal, e já no segundo capítulo, aí você pode passar para o segundo capítulo. Mari, por gentileza. Né? No segundo capítulo, eu coloco metodologia do fim do mundo, né? A branquitude na Berlinda, exatamente porque eu tive dificuldade de acessar a branquitude sobre esse tema, né? Primeiro, porque a gente estava no meio de uma pandemia, né? E aí, por isso o nome, né? Metodologia do fim do mundo. Eu não conseguia um acesso de proximidade física com essas pessoas. E segundo, porque havia uma tentativa de fugir dessa discussão dos brancos que eu tentei entrevistar, né? Pra vocês terem uma ideia, assim, como é que eu fiz, como é que a pesquisa se desenrolou? Primeiro, eu entrevistei os brancos dos bairros circunvizinhos ao Lagamar, né? Que o Lagamar, ele é um bairro que é muito... na verdade, é uma favela que ocupa 3 bairros aqui em Fortaleza, que é o Alto da Balança, o Pio 12 e a Aerolândia, né? São 3 bairros. E esses 3 bairros, eles são bairros de classe média, né? O Alto da Balança e a Aerolândia são bairros de classe média baixa e o Pio 12 de classe média, quase classe média alta. E uma coisa me chamou muito a atenção quando eu fiz a pesquisa da minha dissertação, que foi o seguinte: o Lagamar, ele é muito próximo do Meireles, né? Que é um bairro de classe média alta e um bairro de classe alta também aqui de Fortaleza, e da Orla Marítima, né? Que é o lugar turístico aqui de Fortaleza. E muitos dos moradores do Lagamar que eu entrevistei na dissertação, não na tese, na dissertação, eles diziam que iam a pé para a praia, porque dá para ir, né? Dá exatamente para ir. E um deles me contou uma história que eu fiquei impressionado, né? Tanto como pesquisador como homem preto, que eles estavam indo, ele e um grupo de jovens, né? Tinha só um jovem branco e os outros eram todos negros, né? Os outros eram todos negros. E do Lagamar para o Náutico é em torno de 5 quilômetros, mais ou menos, né? E é só uma reta. E nesse caminho para o Lagamar, que eles iam para a Praia do Náutico para jogar bola e tal, eles foram abordados 22 vezes pela mesma viatura, né? Tipo assim, para diverti-los, né? Para dizer que eles não podiam ir para a praia, né? Não
eram palavras que não eram ditas, mas eram mas eram uma mensagem que era forjada a partir das abordagens policiais. Eles foram abordados 22 vezes, né? E uma outra coisa que também me chamou muito a atenção foi o único rapaz branco que tinha no grupo, ele não era abordado, somente os rapazes negros, né? Então tem muito isso. Então essa violência simbólica, esse muro invisível que existe, né? Entre o Lagamar e o Meirelles, né? Muitas vezes ele é propagandeado pela polícia. Ou melhor, propagado pela polícia. Ele é colocado pela polícia. E aí, gente, nesse tópico 2, eu comecei a analisar a branquitude, né? Eu comecei a falar de que branquitude eu estou falando. Porque a branquitude, ela não é monolítica, né? Ela muda de acordo com o tempo histórico, de acordo com o país, de acordo com o território que ela está concebida, enfim. No Rio de Janeiro, a minha mãe, que é uma mulher negra não retinta, ela muitas vezes é considerada como branca, porque além dela não ter a pele retinta, ela tem alguns artifícios miméticos, né? Ela alisa o cabelo, pinta o cabelo de louro, enfim. Então, isso serve como mecanismo. Então, no Rio de Janeiro, ela não é considerada uma mulher negra, né? É considerada uma mulher branca. Ela tem essa passabilidade. Já que em Fortaleza, nem tanto. Ela não tem tanto essa passabilidade. Então, a branquitude de Fortaleza, ela é uma branquitude diferente da branquitude do Rio de Janeiro, né? E eu coloquei esse título, Metodologia de Fim do Mundo, porque a gente estava no meio da pandemia e as entrevistas, elas se deram a partir do WhatsApp, né? A partir de uma plataforma digital, o WhatsApp, né? E aí, gente, o interessante nisso tudo é que eu tive tanta dificuldade para conseguir acesso a essa branquitude, né? Porque, primeiro, a primeira pessoa que eu tentei entrevistar foi uma pessoa branca, o pai de uma pessoa de uma amiga minha, né? Que se enquadra naquela categoria que o Lourenço Cardoso chama de branquitude acrítica, né? Porque o Lourenço Cardoso, ele separa basicamente a branquitude em duas categorias. A primeira é a branquitude crítica, que é aquela branquitude que é sensibilizada sobre as questões raciais, é a branquitude que tem essa sensibilidade, né, que parece que tem ou pelo menos performa, né, essa sensibilidade em relação ao racismo, e a branquitude acrítica, que é aquela branquitude que não pensa o lugar dela. É aquela branquitude que diz que o racismo não existe, que diz que no Brasil somos todos mestiços, né? Então essa coisa do racismo não existe. É a branquitude que nega o racismo, mas nega sobretudo os privilégios que ela tem em decorrência desse racismo, né? É uma branquitude conservadora, entendeu? Enquanto que a branquitude crítica, ela é uma branquitude progressista entre aspas, né? E aí, essa pessoa, né, ela se dispôs a me dar uma entrevista, né? E aí eu falando do meu trabalho, tal, pelo WhatsApp, aí ele falou assim: nossa, mas o seu trabalho, ele não corresponde à verdade, né? Porque no Brasil não existe racismo, né? As relações raciais no Brasil são relações suaves, né? E o problema no Brasil, segundo ele e alguns marxistas que eu conheço, ele se resume à questão de classe, não à questão de raça, né? E aí eu tentando entrevistá-lo, tal, ele disse que não ia contribuir com um discurso militante, né? Com um discurso que só ia fazer com que os negros tivessem mais raiva dos brancos, né? E vice-versa. Então, o meu primeiro entrevistado, eu não consegui. Isso eu passei em torno de 6 meses negociando com um grupo de pessoas brancas, né? Que moravam nesse bairro. E aí eu consegui, em torno de 8 pessoas, né?
mas que não eram dessa branquitude acrítica, né? Eles eram da branquitude crítica. Ou pelo menos eles performatizavam essa luta antirracista, né? Ou performatizavam uma certa sensibilidade do racismo. E aqui na primeira figura, né, nós temos uma fotografia, um congelamento de uma imagem de um clipe do Emicida, né? Na primeira figura à esquerda, né, nós temos congelamento de uma imagem de um clipe do Emicida chamado de Boa Esperança, né? Que é um clipe, quem não assistiu, é um clipe muito interessante, que ele fala exatamente das relações raciais no Brasil, né? Tem véus, tem hipocrisia, né? E essa figura do meio, ela é uma iconografia de um naturalista francês chamado Debré, né? Que veio para o Brasil no período do Brasil Império, e a partir disso ele descreveu, né, como funcionava a sociedade da época. E dentre essa incursão do Debré aqui, tem um trecho dele que ele fala assim, que ele achou muito interessante, né? Que as crianças negras, elas ficam na mesa, né? Embaixo da mesa ou no chão, e enquanto que as famílias brancas as alimentam como se elas fossem doguinhos, como se elas fossem cachorrinhos, né? E ele colocou isso no diário dele. E a outra imagem, né? Ela tem relação... ela também é do clipe Boa Esperança, mas ela é de uma outra etapa, do final do clipe, né? Onde, vou dar um spoiler, gente, onde no final tem uma espécie de levante negro que subjuga os brancos, né? Que questiona o status quo dos brancos. E aí, gente, nessa época que eu estava exatamente fazendo essa pesquisa, estourou o assassinato do George Floyd, né? Estourou o assassinato, né? A mídia internacional, a mídia brasileira também deu um destaque a esse evento, e também o assassinato do Carlos Alberto, né? No Carrefour de Porto Alegre, né? Que ele era um homem negro que também foi assassinado da mesma forma que o George Floyd, né? E aí, gente, uma coisa que me chamou uma extrema atenção, né? É que eu ouvia muito na mídia, né, na grande mídia, que o mundo estava de joelhos, né? Diante da Covid, da pandemia da Covid-19. Só que, de que mundo eles estavam falando, né? Será que o mundo negro estava também de joelhos, né? Ou estava abaixo do joelho, né? Com o joelho comprimindo o pescoço, com o joelho da branquitude comprimindo o pescoço, como o George Floyd foi morto e como o Beto, lá em Porto Alegre, também foi morto, e como a polícia, por reiteradas vezes, ela usa como técnica de imobilização, né? Então, um mundo prostrado de joelhos, né, poderia até se estender também aos negros, né? Mas, basicamente, ele se estendia, né? Ele era uma metáfora que representava muito a branquitude, né? Porque, inclusive, no Lagamar, que era o lugar que eu pesquisava, né? Eu tinha muito contato com as pessoas que moravam lá. E uma família de negros, né, me chamou a atenção, que morava no Lagamar. Eles disseram para mim o seguinte, que eles preferiam ficar em casa, serem contaminados pela Covid, ou ficar em casa não, ficar fora de casa, do que ficar em casa, porque eles moravam num cômodo, num barraco, né? E só tinha 3 cômodos, uma cozinha, uma sala e um banheiro, né? E era uma família de 8 pessoas. Então, como você fazer o isolamento social se você, né, você fica confinado num imóvel, num barraco de 8 pessoas? E aí já tem esse recorte racial, né, de quem
quem fez o isolamento melhor, né? De quem tinha acesso a questões, né? A biossegurança, quem não tinha, né? E foi também nessa época dessa pesquisa, que houve a morte do Miguel, né? Aquele menino que caiu, né? Do quinto andar, né? De um prédio no Recife, né? Ele, a patroa, né? Da mãe dele, que era uma mulher negra, que trabalhava como empregada doméstica nessa casa, ela cansada, né? De ouvir de uma criança, ela botou o menino no elevador, apertou qualquer botão, o menino desceu no andar e caiu lá de cima. Enquanto a, a mãe dele passeava com os cachorros, com os doguinhos, né? Da patroa branca. Aí você pode passar, Mari, por favor. Segundo slide. É esse, o terceiro? É isso mesmo, é mesmo. E, Bom, Gigi, só antes de você continuar, uma coisa que eu lembrei agora que você falou desse caso da Sari, né? É Sari o da nome Sari dela? Ela conseguiu reverter a pena, né? conseguiu. Então, assim, realmente, a justiça no Brasil, ela é branca mesmo, né? É branca. É só É isso assim, que eu lembrei. o sistema de justiça no Brasil é branco. Aí, gente, esse terceiro capítulo é o único capítulo que não tem um orixá, né? Essa pessoa que está representada aí é o Pierre Verger, né? Que é um antropólogo francês que pesquisou, né? As religiões de matriz africana e acabou se consagrando um sacerdote, né? Um homem branco europeu se consagrando um sacerdote de uma religião predominantemente negra, né? E aí, gente, eu resolvi colocar o PRBG pelo seguinte, porque por mais que eu fosse, assim, eu vou começar falando do meu ingresso no campo, né? Que foi um ingresso a partir de uma militante de direitos humanos, né? Que hoje em dia é política, né? Que era uma mulher negra, tal, enfim. E ela é vereadora aqui de Fortaleza. E ela que me incluiu no campo, né? Ela que fez com que me pegou pelo braço e me incluiu. E no campo, a primeira vez que eu fui entrevistar um grupo de adolescentes, né, de um projeto que ela participava, um deles falou assim para mim: "Nossa, mas você parece muito com a gente", né? Aí eu fiquei pensando, gente, mas será que eu mesmo sendo um homem de classe média, né? Mas será que eu pareço mesmo com aquelas pessoas que moram no Lagamar, né? Com aqueles favelados, né? Aí que eu vi que a raça, ela vem antes de tudo. Não é a classe, é a raça, né? E aí depois vem a classe e outros marcadores. E aí, nesse meu ingresso no Lagamar, eu percebi que a polícia, né? Quando ela ia abordar as pessoas, né? Ela fazia o recorte racial. Ela abordava, segundo relatos, tanto de pessoas brancas que eu entrevistei que moram no Lagamar, quanto pessoas negras, né? A polícia, ela aborda os brancos de uma forma e os negros de outra. Geralmente ela aborda os negros de uma forma mais violenta. E os brancos, quando ela aborda de uma forma mais suave, né? Mais protocolar. Ela faz essa distinção racial, né? E então, esses relatos que eu obtive no campo, ele serviu exatamente para dizer o seguinte, que a questão da diferenciação básica no Brasil não é de classe, mas de raça, né? E aí, porque duas pessoas, né, que estão no mesmo território, que são tratadas, têm uma classe social semelhante, né?
elas são tratadas de forma diferente pela polícia, exatamente pela questão racial, pela questão da cor. E aí, né, eu coloquei nesse capítulo, né, eu falei muito sobre o meu lugar de fala, de onde eu falo, né? Porque, assim, a academia branca, ela pega algumas categorias, né? Como, por exemplo, teve uma época que falava-se muito em necropolítica, né? Só que a maioria das pessoas, elas não sabiam bem o que estavam falando, né? Então, elegem-se algumas categorias, né? Para meio que como coentro, né? Porque aqui no Nordeste disse o seguinte, que quando a comida tá ruim, quando você não sabe o que colocar na comida, você coloca coentro, que aí fica ótimo, né? E é a mesma coisa com algumas categorias da moda, né? Necropolítica é uma delas. E agora também é a categoria lugar de fala, né? Todo mundo fala de lugar de fala, algumas pessoas criticam, né? A Djamila, mas as pessoas não sabem exatamente o que estão falando, né? Lugar de fala, a Djamila, ela não inventou a roda quando ela criou essa categoria lugar de fala. Ela pegou uma categoria chamada legitimidade discursiva que o Foucault criou, né? Tanto num livro chamado A Ordem do Discurso, né? Ela pegou a categoria legitimidade discursiva e empreteceu, ela só fez isso, né? E aí, a partir disso, a gente vê quem tem legitimidade para falar e quem não tem. Quem tem legitimidade para fazer ciência e quem não tem, né? E, geralmente, quem tem legitimidade para fazer ciência, ela é a academia branca, né? Tanto que algumas pessoas, né, alguns detratores da Djamila Ribeiro, alguns brancos, né, eles atacam muito mais a pessoa da Djamila do que a teoria que ela criou, né? Então, é muito interessante isso. E aí, nesse capítulo, eu conto muito da minha história, né? De onde eu falo, né? Eu sou um homem negro, como eu falei anteriormente, e fui criado numa família multirracial de classe média, né? Meu pai era branco e a minha mãe é uma mulher negra não retinta, né? Então, eu tive alguns privilégios de classe que muitas pessoas com a mesma cor que a minha não tiveram, né? Eu não morei em favela, sempre morei em bairros de classe média, né? Tive acesso a muitas coisas que muita gente da mesma cor que eu não teve, né? Estudei em bons colégios, né? Enfim, estudei em boas universidades, tive boas roupas, né? Enfim, todas as calorias, os alimentos que eu precisava diariamente estavam sempre na minha mesa, à minha disposição. Então, tive uma série de privilégios. Mas isso não me livrou do racismo. Muito pelo contrário, né? Essa questão, ela, de certa forma, ela intensificou um pouco o racismo, né? Porque eu sempre fui um corpo fora do lugar, né? Um homem que estava no lugar que não era o lugar social e racial dele, né? Então, eu notava, a partir de alguns olhares indiscretos, né, que o meu lugar ele não era aquele, né, aquele que eu estava inserido. Porque a imagem que a branquitude tem de uma pessoa negra é de uma imagem de subalternidade, né? E isso se estendeu, inclusive, para as minhas relações familiares, né, com a família do meu pai. A família do meu pai é uma família branca, né, herdeira de latifundiário do interior do Ceará, só que é uma família falida, né? Família que perdeu a grana e tal, enfim. Então, havia uma certa distinção racial entre eu e a minha irmã e os outros primos, né? Porque eram todos branquinhos, lourinhos e tal. E essas histórias, né,
nanorracismos, né, pegando uma categoria que eu acho que ninguém coloca, e de microagressões, ela foi sempre muito presente na minha vida, né? Sempre muito presente. Então, por mais que eu estivesse vestido como branco, né, por mais que eu tivesse hábitos brancos, comesse comida que os brancos comiam, eu nunca ia ser um deles, porque a cor da minha pele, o meu biotipo, ele me separava. Então eu sempre fui um corpo estranho, né, nesse universo branco, né? Então é a partir desse lugar, né, um lugar até um pouco ressentido também, porque a tese, ela me deu a oportunidade de gritar muita coisa que estava engasgada, né? Muita coisa que estava escondida nos porões da minha memória, né? Muita coisa que estava escondida, né, pelos tabus que tinham, tal. Então, nesse capítulo eu coloco desde o meu primeiro baculejo, que foi na porta do campus do PC, em frente à universidade que eu estudava, que eu falei anteriormente, até a minha infância em Brasília, né? Naqueles prédios enormes, né? Funcionais, que meu pai tinha acesso, né? Nos clubes de classe média, né? Que eu frequentava, nos olhares, né? Passando pela minha adolescência, né? Lá no Rio de Janeiro, em Salvador também, né? Eu estudava no colégio militar, e em Salvador eu morava numa base naval, né, que é a base naval de Aratu, que é onde os presidentes vão passar férias, né? E a base naval de Aratu, para quem não conhece, é uma base naval com as casas da vila militar lá dentro são casas sem muros, parece até que você está num daqueles subúrbios norte-americanos, né? Mas todavia cercada de miséria, né? Que fica no subúrbio ferroviário de Salvador, mais especificamente em São Tomé de Paripe. E aí é desse lugar que eu falo, um lugar de um certo privilégio, mas um lugar de sofrimento, um lugar de ressentimento, um lugar de raiva, e eu coloco todo esse ressentimento e toda essa raiva, né, para construir, né, o arcabouço teórico dessa tese. Aí você pode passar para o próximo, Mari, por gentileza. Estou aqui tentando passar para o próximo aqui também. Esse primeiro capítulo, né, ele fala um pouco sobre o capítulo Encontrando Airá, né? Airá, ele é um orixá pouco... Estou aqui tentando passar para mim também. Fazendo malabarismo no celular. Porque eu estou com o celular e o... Até para eu me olhar, né? Para eu conseguir também visualizar os slides. Não, o computador aqui travou. Pois bem, né? Eu acho que dá pra gente continuar. Bom, esse capítulo 4, né? Encontrando Airá, com a relação entre polícia e comunidade, né? Mas essa relação entre polícia e comunidade, da minha tese, ela é extremamente racializada. Ela fala de uma relação entre a polícia, que é uma polícia a serviço do ethos branco, a serviço da branquitude, e a comunidade, que é uma comunidade negra, né? As favelas, né? E aí eu começo né? Airá, ele é o deus, né? Ele é o orixá dos redemoinhos, né? Dos furacões, né? Dos furacões, dos tornados, enfim, né?
E reza a lenda que Oxalá, que era o Deus Supremo, né? Ele era um orixá muito velhinho, ele tinha dificuldade de andar. Então, Airá, que é esse Deus do furacão, o carregou nas costas, né? Levando ele de um reino ao outro, né? Isso é um Itã, né? É uma história africana, né? Que Airá carregou Oxalá nas costas de uma localidade para outra, né? Porque Oxalá não tinha condições de andar, né? E aí, nesse capítulo, eu falo sobre a raiva, né? Que é um sentimento que me mobilizou na escrita da tese. Porque a escrita da tese, ela acabou servindo como um mecanismo catártico, né, meu, né, de revisitar os porões da minha memória, né, de lembrar de coisas que eu recalquei durante muito tempo, dos nanorracismos que eu sofri e dos racismos, né. E aí para lidar com essa raiva, eu comecei a ler a Audre Lorde, né, que é aquela teórica negra e tal, porque hoje em dia nada contra a Bell Hooks, meu povo, nada contra, né? Mas hoje em dia a discussão, né? Os brancos eles se locupletaram muito da Bell Hooks, porque ela é uma teórica negra palatável à fragilidade branca. Ela não coloca o dedo na ferida, ela não provoca um constrangimento. Eu acho que constranger a branquitude, ela é um ato pedagógico, né? E a Audre Lorde, ela já fala desse constrangimento, principalmente num texto dela chamado Ensaio sobre a Raiva, né? Que ela coloca a raiva não como uma coisa ruim, né? Ela coloca a raiva exatamente como uma coisa que pode servir como motor de construção de algo, né? Foi assim com o movimento dos Panteras Negras, né? Foi assim com o movimento negro norte-americano, foi assim com o teatro experimental do negro, né? Do Abdias do Nascimento, enfim. Então eu faço todas essas considerações, né? Nesse capítulo. E eu narro também a minha ida, né? A uma escola, né? Que fica incrustada no Serviluz, né? Que é uma favela aqui de Fortaleza. E é a escola e eu fui nessa escola exatamente para, junto com algumas pessoas do meu grupo de pesquisa, né? Que é um grupo de pesquisa do Departamento de Psicologia aqui da UFC, do meu grupo de pesquisa para consolar, para dar um conforto, né? Para acolher os amigos do Juan. Eu vou contar quem é o Juan. Juan era um adolescente, que é esse rapaz que está aqui à direita, né? À direita na parte superior. Tu pode só aproximar, Mari, por favor, para as pessoas. Clique em cima, acho que dá para clicar em cima. O Juan, esse aí é o Juan. Que ele foi morto pela polícia na pracinha do bairro em que ele estava. E a causa da morte dele foi o fato dele estar na praça ouvindo música. Só isso. E a polícia já chegou atirando, né? E aí ele foi atingido por um tiro na nuca. E aí, enfim, vem o cinismo, né, dos dirigentes, né, do governador, que na época era o Camilo Santana, da esquerda, né, do PT, que não falou absolutamente nada sobre essa morte, né? Vem o cinismo de alguns setores da esquerda também, por ter sido ele ter sido morto durante um governo de esquerda, silenciou da mesma forma que silenciaram na chacina do Cabula, em Salvador, e onde adolescentes negros também foram mortos, né? No governo do Jacques Wagner, enfim. Então, eu faço toda essa reflexão, né? E aí, eu fui para essa escola, né? Peguei um Uber aqui da minha casa e fui.
E no trajeto, né, o motorista falando os maiores absurdos, né? E eu completamente assim, sem força, né? Completamente sem vontade de debater com aquele homem, né? Aí quando chegou na escola, né, ele viu para a escola que eu ia, ele viu a movimentação e falou: "Ah, essa aí é a manifestação daquele bandidozinho que foi morto pela polícia, né?" Aí eu falei: "Mas quem falou pro senhor que ele era bandido?" "Não, porque o amigo de um amigo meu que é da polícia falou que ele era envolvido com tráfico de drogas, não sei o que, tem uma série de coisas, né?" Aí eu falei: "Não, o senhor está enganado, tal." Aí, enfim, aí eu desci do carro. Pessoas de não irem para esse colégio para manifestar, para participarem desse ato. Mas ainda assim eu fui, entrei, eles ficaram me olhando, tal, tentando intimidar, mas eu entrei. Aí chegando lá, né, havia as pessoas estavam com balões brancos, né, no pátio e tal, né, para receber as crianças e tal. Aí eu entrei dentro mesmo, né, entrei na edificação da escola, e quando eu entro, eu escuto um choro, um choro, um grito, né? E eu achava que era o grito de um adulto. Aí quando eu vou para a sala dos professores, eu vejo a seguinte cena: tem uma professora agarrada, atracada com uma aluna, né? Abraçada, muito junta. E essa aluna completamente descontrolada, porque ela era amiga do Juan, né? E aí essa aluna teve uma crise, né? Uma crise de choro, enfim, uma crise nervosa, e era uma menina preta também, né? A professora era preta, a menina era preta e o Juan era preto. Aí enfim, eu saio de lá porque, né, a gente não aguenta, pelo menos eu não aguento. Aí eu sou convocado para ir para recepcionar os alunos que são da sala do Juan, onde o Juan estudava, né? E os alunos assim, né? Todos assim, muito emocionados, muito amedrontados. E eu notei uma coisa: eles não falavam da polícia. Eles não falavam que quem matou o Juan foi a polícia, por medo, né? Então havia esse pacto de silêncio, né? Eles não falavam. E aí eu conversando com um deles, né, muito assim, uma conversa muito íntima, ele falou que ele não falava porque ele tinha medo que alguém de lá falasse pro policial, porque senão o policial poderia fazer a mesma coisa que fez com o Juan com ele, né? E aí eu impactado por todas essas coisas, tá? Enfim, aí eu desço, né? Acaba as atividades, né? Eu desço e tem um balão branco meio que ao vento, né? Assim, rodando ao vento e tal. E aí eu venho aqui no Ceará tem muito esses mini tornados, né? Um furacãozinho, assim, um redemoinho, né? Aí vem um redemoinho e começa a movimentar esse balão. E aí eu lembro, gente, é a Airá, né? Porque a Airá levava o Oxalá nas costas, né? E o balão era branco, né? Que é a cor de Oxalá. E aí eu voltei para casa com um motorista de Uber falando das maiores atrocidades. E aí eu não tinha força também para debater com ele, e eu resolvi colocar toda a minha raiva nesse capítulo em especial, né? A minha tese ela é toda permeada pela raiva. E aí, Mari, você pode passar, por favor, para o próximo slide. Bom, esse capítulo, né, encontrando algum Senhor do Ferro e da Guerra, considerações sobre a política de segurança pública, racismo e branquitude, né, eu faço uma análise da polícia, né, e das políticas de segurança pública, né. E aí
eu faço eu uso o Itan de Ogum, né? Que é o orixá da guerra, é o orixá do ferro, é o orixá do movimento, né? É o orixá dos caminhos, né? Tem o Itan de Ogum que é muito interessante, que é o seguinte, ele chega numa tribo, né, faminto, com sede, e pergunta alguma coisa para os moradores. E os moradores calados, né, não falam nada. E ele pergunta e os moradores calados. Aí vem a raiva que ele tem, né, uma raiva ancestral, e aí ele mata toda a tribo, né, todos os moradores daquela tribo. E aí o irmão dele, Xangô, chega e fala para ele assim: Ogum, o que você fez? Aí ele falou: não, eu matei porque eles me afrontaram, né? E aí ele fala: não, eles não te afrontaram, não. Hoje é o dia do voto de silêncio da tribo, eles não podiam falar, né? E você, nesse acesso de raiva, você matou a todos. E aí Ogum ficou vagando pela terra com essa culpa até virar um orixá. Mas por que eu uso esse exemplo? Eu uso esse exemplo exatamente como... Eu uso esse exemplo, não, essa alegoria exatamente para mostrar que as políticas de segurança pública, elas não são feitas numa racionalidade que favoreça a todas as pessoas, que preservem. Não. A racionalidade utilizada nas políticas de segurança pública é uma racionalidade da guerra. É uma racionalidade, aí, utilizando o termo corretamente, da necropolítica, né? Onde o Estado ou deixa morrer, né? Através da briga de facções, aqui no Ceará isso é muito presente, ou mata através da política, através da polícia, né? Então, as políticas de segurança pública, elas têm esse viés, né? Elas têm uma racionalidade necropolítica, né? Uma racionalidade tanática, né? Elas trabalham nessa dimensão da morte, sobretudo na morte das pessoas descartáveis, né? E é uma racionalidade... Eu falo racionalidade porque os governos, né, sejam de esquerda ou de direita, eles continuam matando racionalmente ou deixando morrer todas as pessoas indesejáveis, inclusive os pretos, né? Os pretos que moram na favela. Né? Então, eu fiz essa analogia com Ogum exatamente por isso, né? Para mostrar quem é protegido pelas políticas de segurança pública e quem não é, e quem é vítima, né? Quem merece proteção da polícia e quem merece a violência policial, né? E tem um conteúdo racial aí enorme, né? Tanto que eu entrevistei um homem branco de classe média, ou um homem negro de classe média, e e uma mulher branca de classe média, e a dimensão e a percepção que eles têm da polícia é completamente diferente. Essa mulher de classe média, o cachorro dela fugiu, né, ali pelas imediações, ali, num bairro que ela não estava, num bairro de periferia, porque ela ia do Aras dela, que ficava no bairro Castelão. E aí o cachorro fugiu do carro, aí ela contactou o policial, e o policial prontamente foi e conseguiu, né, capturar o cachorrinho dela, né, conseguiu recuperar. E ela fazia muitos elogios à polícia. E o homem negro de classe média, né, é um homem negro, né, que tem um cargo jurídico importante. A visão dele da polícia é uma visão horrível. Ele falou que muitas vezes ele foi abordado com violência, e o que salvava ele de sofrer uma violência física era exatamente a identificação dele como alguém, né, do Poder Judiciário com um cargo importante. E aí ele sempre ouvia aquilo: mas por que você não falou antes, né? Enquanto que essa mulher branca, ela sequer precisava se identificar, porque a branquitude já presume uma certa humanidade, né? Uma certa humanidade não, já presume a humanidade, enquanto
a negritude, a desumanidade, a desumanização, ela é presumível também. E aí, você pode passar para o próximo? E aí, gente, eu chego no 6º capítulo, né? Quando Exu encontra Yansan, ameaça de resistências no Lagamar. Yansan, né, para quem não conhece, Yansan é uma orixá dúbia, né? Ela é ao mesmo tempo a borboleta, ela é simbolizada pela borboleta e é simbolizada pelo búfalo, né? Ela tem a sutileza da borboleta, a delicadeza da borboleta e a força do búfalo, né? Então, tem o Itan que diz o seguinte, que Yansan, né, ela precisava errar, né? Errar no sentido de ser errante, né? Errar no sentido de ganhar o mundo. Então, Yansan, ela deixou os filhos, né, com o pai e foi ganhar o mundo, né? Mas só que ela deu para esses filhos o corno de um búfalo, né? O chifre de um búfalo, né? Para que eles assoprassem, né? Sempre que precisassem dela, para que eles assoprassem e ela ouviria o som e de onde ela estivesse, ela viria. E assim foi, né? Dizem que em Yansan, quando o seu filho, um de seus filhos, assopra o corno do búfalo, né? O chifre do búfalo, ela vem. E assim é para os filhos de Yansan também, né? E eu resolvi colocar Yansan para falar exatamente sobre as resistências que tem no Lagamar contra essa violência policial, entendeu? Sobretudo com uma coisa que aconteceu comigo, né? O Lagamar, ele faz parte das ZEIs, né? Que é as zonas de interesse social, né? Zonas de interesse social, que são áreas, né, que o poder público ele elege para que haja uma intervenção maior, né? Então sempre tem uma participação popular muito pulsante. O Lagamar é um lugar que os movimentos sociais ele é muito presente, né? E aí eu fui para uma dessas reuniões das ZEIs, né? Que é a Zona Especiais de Interesse Social, né? E a polícia, ela não vê com bons olhos, entendeu? Essas reuniões, né? E aí quando eu fui, né? Quando eu fui as mulheres, elas colocaram aquelas cadeirinhas de plástico, né, na rua, tal, para reunir, tal, para que as pessoas se reunissem, né, enfim. Aí, né, a polícia, sobretudo o raio, eles passavam o tempo inteiro com as motos, né, apontando as armas para as pessoas que estavam lá, sempre isso, né. Até que chegou uma hora que uma mulher falou assim para mim: pois é, eles querem que a gente saia daqui, mas a gente não sai. Eu sou igual a um carrapato no pé do boi, só saio daqui morta. E aí eu lembrei imediatamente de Yansan, né? A história do búfalo, do boi. E aí, gente, eles vendo que as mulheres elas não arredavam o pé, eles começaram a atirar para o alto. Nossa. Atiraram para o alto, né? Simulando um tiroteio, né? Porque parece que uma pessoa não parou a um comando deles, mas começaram a atirar para o alto. E as pessoas correram, né? Todas as pessoas correram, né? E uma coisa interessante que aconteceu naquele dia, né? E que acontece na maioria dos dias, no Lagamar também, quando tem esse tipo de evento, né? Quando tem esses tiros, é que as portas das casas, elas não se fecham, elas se abrem para que as pessoas entrem e se abriguem dos tiros, né? E aí eu corri do tiro, né? Eu só me lembrei do Clifford Geertz, né? Da briga de galo em Bali, né? Que ele corre também da polícia junto com as pessoas, né? E eu corri também dos tiros. E aí todo mundo nervoso e tal, e eu achava que a reunião não ia ter mais reunião, né?
Ela falou, não, vai ter. O tiro passou, elas continuaram lá. E a polícia rondando, sabe? E elas ali resistindo. Então, esse lado da resistência do Lagamar, ele é muito pulsante, né? É muito pungente. Porque se não fosse essa resistência, aquelas pessoas elas teriam sido deslocadas para lá, para as áreas geograficamente periféricas. Porque a especulação imobiliária, ela está o tempo inteiro de olho naquela área, né? Porque é uma área central. O Lagamar ele é próximo de tudo, né? É uma área muito cobiçada pela especulação imobiliária. Então, eu utilizei Yansan exatamente para falar sobre essas resistências. Pode passar para o próximo, Mari, por gentileza. Pronto? Apareceu para você? Apareceu para vocês? Tá dando Tá para eu ver. Bom, o 7º capítulo é A Lama Ancestral de Nanã, o Lagamar no contexto da cidade de Fortaleza, sua história e suas gentes, né? Eu utilizo Nanã exatamente porque Nanã é a deusa dos pântanos, né? É a deusa da lama. E o Lagamar, ele é um lugar pantanoso, porque ele fica no estuário do rio Cocó, né? Então é um lugar que tem muito pântano, muita coisa. E tem um Itan que é a coisa mais linda, né? Que diz o seguinte, que a gente, nós seres humanos, nós nascemos da água de Iemanjá, a gente sai da água de Iemanjá, né? Vive e volta para o útero de Nanã, que é a terra, né? Que é a lama, né? E aí eu faço uma leitura, não, faço uma análise, né? Do Lagamar, né? Do que é morar no Lagamar, né? Do que é estar no Lagamar, apesar de todo esse recrudescimento da política e das facções, né? E aí o Lagamar é um lugar de muita tradição, né? Tanto que eu ouvi de vários moradores a seguinte frase, né? Que as pessoas elas podem sair do Lagamar, as pessoas que moravam lá, mas elas sempre voltam para o Lagamar para morrer, né? Então é muito isso, né? É muito Nanã. As pessoas sempre voltam para o útero da terra para serem embaladas por Nanã, né? Para serem levadas por Orun. E aí, né, eu falo também das resistências, eu falo das investidas, né, do capital econômico sobre o Lagamar. Eu falo da forte presença de alguns movimentos populares lá, principalmente da Igreja Católica, né, que foi um foco de resistência, né? Eu falo das resistências populares, eu falo das articulações que os moradores tiveram que fazer para que permanecessem lá, e eu falo do incômodo que é o Lagamar existir ali no meio de Fortaleza. É uma favela praticamente no meio de Fortaleza, né? Ela fica perto da Aldeota, que é o bairro elegante, perto do Meireles também, próximo ao aeroporto, próximo à rodoviária também, próximo à área sul, né, que é uma área de expansão da cidade. Então, a especulação imobiliária ela tá sempre de olho no Lagamar. E o Lagamar, por conta disso, é um bairro estigmatizado, né? Tanto que as pessoas lá no Lagamar, as pessoas menos politizadas, né? Elas não dizem que moram no Lagamar quando elas vão à procura de emprego. Elas dizem que moram ou no São João do Tauape, ou na Aerolândia, ou no Alto da Balança, mas não dizem que moram no Lagamar, porque senão elas não conseguem arrumar emprego, né? Só que isso vem mudando, né? Existe uma busca de identidade, né? Favelada, porque eu falo identidade favelada porque é assim que eles se referem, né? A si mesmo. Existe uma busca dessa identidade favelada, inclusive no Lagamar, né? As pessoas mais politizadas, elas dizem que são cria do Lagamar, né? Então eu faço toda essa leitura, né? O Lagamar, ele não é só um lugar de violência, é um lugar que tem algumas cenas interessantes, né? Tem uma Paixão de Cristo,
no Lagamar, que é celebrada todo ano, que vai gente da cidade inteira, né? O Lagamar tem uma série de coisas que são muito... Tem uma cooperativa de mulheres produtoras, tem a Feira Negra, tem uma série de questões que fazem com que aquela localidade ela não seja tão... ela não seja tão perigosa como ela é. E uma coisa que acontece no Lagamar é muito engraçado, né? Para você conseguir um transporte de aplicativo saindo do Lagamar, você não consegue. Os motoristas, eles sempre recusam. E até para ir também, né? A minha pesquisa, ela já começava no transporte de aplicativo, né? Quando eu saía da minha casa e ia para o Lagamar, os motoristas achavam que eu trabalhava como porteiro no meu prédio, estava indo para casa. Os motoristas achavam que eu era músico, garçom aqui dos bares aqui da Praia de Iracema, né? Enfim, tinha toda essa leitura. E quando uma vez eu disse que era professor, aí o motorista falou: professor de quê? De zumba, né? Não atribuíam a atividade intelectual a mim, um homem negro, era sempre uma atividade física, né? Então, o transporte por aplicativo, a minha pesquisa ela começava exatamente nesse momento, né? No momento que eu entrava no carro do transporte por aplicativo. Mari, pode passar, que aí... Gente, aqui eu entro, né? Nos estigmas, o 8º capítulo é os estigmas e a beleza de Obaloaê Omulu, pirangueiros, caçus e mavambos, né? Obaloaê, para quem não sabe, né, é aquele orixá que é coberto de palha, né, todo coberto de palha. E ele foi coberto de palha, assim, porque ele é o orixá da varíola, né? Que ele nasceu com varíola e ele ficou com muitas pústulas, né? E aí, Nanã, que é a mãe biológica de Obaloaê, ela não sabia o que fazer e colocou o Obaloaê no mar. Iemanjá, que é uma grande mãe, né? Ela se preocupou de criar o Obaloaê, curou ele, né, das pústulas da varíola e colocou essa coisa de palha da costa, essa veste, né, de palha da costa. E aí, aí ele se curou, tal, mas ele se negou a tirar aquela veste de palha da costa, exatamente porque ele era um homem muito bonito, ele brilhava mais do que o sol, tanto que o sol, ele é o símbolo de Obaloaê, né? Então, se ele tirasse aquela palha, né, as pessoas não iam conseguir mais enxergar, porque o brilho dele era muito intenso. Eu faço uma análise sobre o homem jovem negro, né? O que é ser jovem negro? O que é ser um jovem negro na classe média? O que é ser jovem negro no Lagamar? E uma coisa eu notei, né? Eu peguei um pouquinho da minha história, né? Ser um homem negro tem duas dimensões. Tem a dimensão do medo, né? As pessoas têm medo da gente, as pessoas colocam as pessoas têm um estigma da gente como violento, e tem um medo, e tem a dimensão do desejo, né? De nós sermos uma máquina de fazer sexo, né? De nós termos um órgão sexual enorme, né? E aí eu me lembrei muito daquela música do Chico Buarque, né? As Caravanas, né? Que ele fala assim, dizem que eles têm picas enormes e seus sacos são granadas lá das quebradas da maré, né? Então, essas duas dimensões, elas permeiam o imaginário sobre o homem negro, né? Uma dimensão violenta e a outra dimensão da luxúria, né? Da sexualidade, né? Da hipersexualização do corpo negro. E eu entrevistando as pessoas, né? Eu acabei caindo numa categoria que é um pouco mal explorada, né? Que é a categoria pirangueiro.
que é a categoria pirangueiro. Pirangueiro é o que a gente chama no Sudeste de pivete, né? É aquele jovem negro de periferia com algumas roupas específicas, sabe? Aqui no Ceará o nome é pirangueiro, né? Que em Manaus tem o nome de galeroso, né? No Recife acho que é pirangueiro também. No Rio é pivete, eu não sei como é em São Paulo. Mas então é esse jovem, né? Estigmatizado, jovem negro periférico estigmatizado, né? E tem toda uma vestimenta, uma indumentária, né? E um imaginário sobre esse pirangueiro, né? E aí, aqui em Fortaleza, principalmente no meio LGBT, tem uma coisa do cafuçu, né? O cafuçu, ele é aquele jovem negro da periferia, mas que está sempre apto para o sexo, né? É aquele jovem para transar, né? Isso tem muito aqui no meio gay de Fortaleza, né? Os gays brancos, quando eles não conseguem arrumar alguém que os interesse, né, da mesma cor que a deles, eles vão para o centro da cidade e em busca dos cafuçus, que são esses jovens negros, né, que ficam perambulando, né? E os mavambos é o nome do cafuçu no Rio de Janeiro, né? Que tem a ver com um outro nome de Exu, né? Que é Exu Mavambo. E aí, gente, aqui no canto superior direito, né, tem uma alegoria, né, um carro alegórico da Mangueira, né, que é um mavambo sendo crucificado, né, com o corpo privado de balas, né. E é basicamente isso. Eu lembro que na época do desfile causou um escândalo, um mal-estar, enfim. E são exatamente esses mavambos, né, esses pirangueiros que fazem parte das estatísticas de mortes, né, violentas, ou por intervenção policial, ou por briga de facções. E são esses mesmos mavambos que despertam, né, o medo da branquitude e o desejo também da branquitude, né, por conta da hipersexualização e da hipermasculinização do corpo negro. Então, eu faço um apanhado dessa dimensão, né? E aí, Mário, você pode passar para o próximo? E aí, gente, existe um outro Lagamar, que é o Lagamar da beleza, né? É o Lagamar bonito, né? O Lagamar, ele é um lugar bonito, apesar dos estigmas, apesar dos estereótipos, e um lugar que o povo é bonito também, né? Eu coloquei Oxum exatamente porque ela é a deusa do ouro, né? Da beleza, né? Ela ressalta a beleza do povo negro, né? Ela lembra a nós negros e negras que nós também podemos ser belos, né? E não aquele padrão de beleza que a branquitude ela impõe para a gente, né? E aí eu fiz um percurso etnográfico extremamente interessante, né, nesse capítulo. Eu fui para uma feira, né, em um bairro de classe alta, essas feirinhas, né, uma feira eminentemente bonita, né, com produtos orgânicos, né, sorvetes orgânicos, roupas da moda, né, a plaquinha da Marielle Franco, né, tudo isso nessa feira, né? E aí a feira só tinha de negro, só tinha museu e as babás de algumas pessoas brancas que levavam, né, as babás para cuidar dos seus filhos, né? E essa feira ela ficava na Praça das Flores, né, que é uma praça que fica no bairro Aldeota, exatamente a 4 quilômetros do Lagamar, só uma reta, né? E eu fui para essa feira, tal, e no mesmo dia estava tendo... Eu sempre me sinto desconfortável nesses ambientes muito embranquecidos, né? Principalmente depois que eu tive consciência da minha cor, né? Principalmente depois que eu tive consciência racial, né? E eu sempre senti um incômodo, mas era um incômodo que eu não sabia nomear. E aí, nesse mesmo dia, eu fui convidado para participar da Feira de Mulheres Produtoras do Lagamar. Aí eu fui, né,
fui de carro e tal, né? Enfim. Aí chegou lá, o ambiente era totalmente diferente, né? Pessoas que tinham o meu biotipo eram a maioria. Pessoas da mesma cor que a minha e que tinham o meu biotipo, né? E aí, né, enquanto na feira anterior, na Feira Branca, eu remetia ao exótico, ser uma pessoa negra, né? Ao exótico, e às vezes algumas pessoas tinham medo, né? E me hipersexualizavam. Nessa Feira do Lagamar, não. Eu era mais uma pessoa, inclusive eu era uma referência do que era bonito, do que era belo. Tanto que eu fui convidado para desfilar, né? A primeira vez que eu desfilei na minha vida foi no Lagamar, fazendo campo, né? Que é essa foto aqui que está no canto embaixo, né? No canto não, é essa foto aqui. Pode só dar um cliquinho aí, Mário. Essa daqui mesmo, né? Eu desfilei com umas bolsas, tal, né? Enfim, que as mulheres produziam, e todos os modelos eram pessoas pretas também. E foi a primeira vez que eu vi que eu era um homem bonito, né? Que eu poderia ter uma beleza, né? E que aquelas pessoas do Lagamar também. Por isso que eu coloquei Oxum, né, como tópico desse capítulo, né? Que o Lagamar, ele, mesmo sendo lugar de violência, né, um lugar feio aos olhos da branquitude, mas o Lagamar, ele ressaltou a minha beleza e a beleza de todas as pessoas negras que estavam ali. Uma coisa que eu nunca fui notado nos ambientes brancos que eu vivo, né? Então, esse capítulo foi basicamente sobre isso, sobre beleza branca, beleza negra, né? O que é ser branco no Lagamar, o que é ser negro, né? O que é ser negro no Lagamar, o que é ser branco na aldeota, o que é ser negro na aldeota, o que é ser belo, o que é ser feio, enfim, todas essas questões. E aí você pode passar para o próximo slide, Mário. Por favor. E, finalmente, né, para ouvir vocês também, essa foto desse menino, né, ela... Na verdade, essas são as considerações finais, né? Eu tirei e pedi permissão para ele, para os pais dele, para colocar na minha tese. Esse menino, ele tá representando aí Jesus Cristo, né, na Paixão de Cristo do Lagamar. Era um menino de 11 anos, né? E assim, e foi um dos momentos mais bonitos que eu vivenciei no campo, né? Porque Jesus Cristo ser personificado por uma criança negra, né? Uma criança preta, é muito simbólico, né? E aí, a Paixão de Cristo lá é um grande acontecimento, né? A comunidade toda se reúne para realizar a Paixão de Cristo, né? Alguns doam coisas para alugar o palco, para alugar o som, né? Existe rifa, né? Enfim, para conseguir recursos para pessoas, enfim, tudo isso se gira, toda a comunidade, né, na quaresma, gira em torno dessa questão da Paixão de Cristo, né? E o mais interessante nessa representação da Paixão de Cristo foi que Judas, né, Judas Iscariotes, era um homem branco, né? Um homem branco assim, né? Eles fizeram uma white face num adolescente negro, né? Colocaram uma cara branca, tal, como Judas. Judas não, Lúcifer, pronto, lembrei. Lúcifer, né? Lúcifer, o diabo, ele era branco, né? Com uma white face. E Jesus Cristo era um jovem negro, né? E uma coisa engraçada foi que, assim, eu não conseguia transporte de aplicativo para voltar para casa. E aí o rapaz que fez o papel de Lúcifer, ele foi me levar no ponto de ônibus vestido de Lúcifer com o rosto pintado de branco, né? E aí, gente, né, eu coloquei as águas de Oxalá
exatamente que as águas de Oxalá, ela é o grande símbolo, né, do fechamento de ciclo, né, dos orixás. Porque Oxalá, ele foi isso aí tem relação com o Muitã de Oxalá, né, que ele foi um orixá que sofreu uma injustiça, ele foi preso injustamente pelo próprio filho, Xangô, e só que Xangô não sabia que ele estava preso. E aí o que foi que aconteceu? As mulheres começaram a ficar estéreis, né? Houve uma escassez de alimento, né, no reino de Oió, e aí o Xangô foi consultar os búzios, né, o oráculo de Ifá. E Ifá disse que aquilo estava acontecendo porque no seu reino tinha uma pessoa presa injustamente, né? E aí ele fez uma grande inspeção nas prisões, né? E viu o próprio pai, Oxalá, o orixá mais poderoso, o grande patriarca, preso injustamente. E aí ele pediu águas, né, para banhar Oxalá, né? Para lavar os pés de Oxalá, para lavar ele, né? E a partir daquele dia, né, aquela data seria relembrada como uma data da celebração de justiça, né? E é como eu espero que essa tese seja lembrada, né, como um olhar afropessimista diante de uma situação que, ao meu ver, não tem solução, mas um olhar também de utopia, né? De que, assim, de continuar acreditando, mesmo quando a realidade ela faz com que a gente não acredite muito nessas coisas, né? Mesmo quando a realidade imprime a gente um certo pessimismo, um certo amargor, né? Uma certa raiva, né? Uhum. Então, é a utopia que me move hoje, tanto como trabalhador de direitos humanos, quanto pesquisador da área de direitos humanos e professor, né? Mesmo sendo uma pessoa simpática ao afropessimismo, a utopia ela me move, tanto nas minhas pesquisas quanto na minha atuação como profissional. Gente, muito obrigado pela oportunidade. Gigi, que maravilhoso te ouvir. Eu já tinha falado várias vezes que eu estava animada por essa aula. Antes de passar para o Alexandre, que ele levantou a mão, e aí vou incentivar vocês a aproveitarem esse tempo para a gente poder conversar, né? São momentos muito enriquecedores, né? Mesmo que sejam difíceis e conflituosos, então vamos aproveitar para conversar também, né? Vou incentivar bastante isso. Queria só lembrar que a gente está com as inscrições abertas para um evento que vai ser um momento só, vai ser gravado. A gente vai estudar junto, né, um pouco essa introdução, os estudos sobre branquitude. E no ato da inscrição, que é a partir de R$5, você já envia o Pix direto para comunidades quilombolas e indígenas, também o Movimento Negro Unificado aqui de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que tem uma dificuldade maior, e a gente sabe, a gente está estudando aqui junto, porque isso, né, de receber as doações que têm chegado para o Rio Grande do Sul. Tá bom? Então, se vocês puderem entrar lá na página do Sobre Branquitude, compartilhar, se inscrever, vai ser muito bem-vindo. Vai ser gravado, então quem não puder ir, também pode ver depois. Então, gente, eu vou deixar vocês falarem, se vocês quiserem perguntar, fazer alguma consideração, tecer alguma consideração em conjunto. Vou dar aí um minutinho para vocês quebrarem o gelo e vamos conversar. Gijo, maravilhosa apresentação. Muito bom te ouvir. Perguntem, gente, aproveitem. Pode falar, Vitória. Opa! Isso eu ia falar. Agora foi. Olá, pessoal. Olá, Marcos, Mariana. Obrigada pelo convite. Obrigada pela apresentação, né, desse trabalho. Enfim, pensando várias coisas, assim, mas queria te ouvir um pouquinho mais, assim, que me chamou a atenção quando
tu estava falando sobre as literaturas, né? E aí tu falou sobre ser palatável a fragilidade branca, né? E me chamou a atenção porque em meio, né, a tanta violência e risco, né, da polícia, a fragilidade ela vem desse lugar do branco, né? Mas também a primeira faz pouco tempo que eu li pela primeira vez um capítulo do livro do afropessimismo, acho que foi a Mariana que indicou, né, numa disciplina, e me chamou muita atenção, assim, achei muito interessante. Parece que essa fragilidade branca, né, que tu trazes, ela vem como uma forma de afastar um pensamento afropessimista, né? Nessa ideia da branquitude acrítica que tu falastes, né? Que vai falar de um mito, de miscigenação, enfim. Queria te ouvir um pouco mais, assim, porque em relação a essa questão, né, de que parece uma parece que os dois mundos não se encontram, mas na tua pesquisa tu mostra, né, que é o afropessimismo e a utopia, né, bom, eles se encontram, né, enfim, queria, enfim, dividir e agradecer. Bom, eu vou responder de um por um, tá? Prefiro assim, porque senão eu esqueço das perguntas. Vitória, assim, o afropessimismo, ele entrou na minha vida não como conceito, mas como metodologia, tá? Ele entrou na pesquisa, né? Porque a partir do momento que eu coloco o martírio negro como centro da pesquisa, eu coloco assim, que existem questões que são inconciliáveis, né? E aí eu pego muito a teoria do Fanon, né? Principalmente no Peles Negras, Máscaras Brancas, porque é o livro mais psicanalítico do Fanon. Os Condenados da Terra nem tanto, mas o Peles Negras de Máscaras Brancas, ele fala exatamente disso, porque ele fala de desejo, né? Ele fala do narcisismo, ele fala de uma série de coisas. E o Fanon, nesse livro, ele enfoca exatamente que a identidade branca tem a ver exatamente com a questão dos privilégios, sabe? Então, se eu perguntar para uma pessoa branca o que é ser branco, eu até hoje eu não sei. Nenhum conseguiu me responder sem colocar a questão dos privilégios. Tá? Então, quando eu falo que não há possibilidade de conciliação racial, é exatamente nesse sentido, de que quando a categoria raça ela foi inventada, a humanidade ela se cindiu, houve uma cisão, né, da humanidade em duas ou mais categorias, né? É diferente porque essa questão da raça ela foi criada a partir do tráfico colonial, né? A partir da colônia, né? Porque antes havia dialética senhor-escravo, como o Orlando Patterson coloca. Hoje em dia, há uma dialética entre negro e não negro, negro e branco, que substitui essa dialética. Então, e aí eu pego um pouquinho do que o Achille Mbembe diz, né? Que quando ele fala de uma categoria chamada devir negro no mundo, que o devir negro no mundo, a não humanidade, ela está atrelada exatamente à categoria negro, sabe? Existe essa coisa. Quando você fala em negro, você fala exatamente do que não é humano, do que não é passível de humanidade, do que não é passível de condescendência, do que não é passível de compaixão no sentido de se colocar no lugar da pessoa.
do que é feio, do que, enfim, do que não é humano, né? Então, essa questão que você falou tá muito ligada, muito vinculada à questão da identidade, né? E o Fanon, ele coloca, e o Stuart Hall, no livro chamado Identidade, a questão da identidade na pós-modernidade, ele fala exatamente disso, né? Também, né? Que a branquitude, antes de ser um adjetivo, ele é uma questão identitária. Só que, diferente de nós negros, né, que a nossa identidade negra, ela é atribuída pelo aquele outro não negro, pelo não, né? Tipo assim, você não tem a opção de não ser negro, né? O branco, ele tem a opção de não ser branco. Vide a fraude, né, na questão das cotas, né? Enfim, tem tudo isso. Então, a identidade branca, ela é uma identidade autoconferida, enquanto a identidade negra, ela é uma identidade exógena, né? É uma identidade sempre conferida por aquele outro não negro, né? Então é isso, eu não sei se eu consegui responder a tua pergunta. E se você quiser saber mais sobre o afropessimismo, tem um livro chamado Afropessimismo, né? Do Frank Wilderson III, né? Que é um livro, ele é gostoso de ler, porque para mim é um livro muito bom, porque ele coloca as questões autobiográficas dele e as questões teóricas, né, muito próximas, entendeu? Tipo, o Frank Wilderson, ele começa o livro contando de um surto psicótico que ele teve. E esse surto psicótico, lá na frente, a gente vai vendo que não é um surto psicótico causado por um fato isolado em si, mas é um surto psicótico causado pelo racismo, né? As pessoas negras, elas são o tempo inteiro bombardeadas com o não ser, né? Com essas questões. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro traçando estratégia de não enlouquecer. E eu faço isso cotidianamente, né? Hoje eu não vou enlouquecer por causa de um racista, né? Tipo, eu tava de terno e gravata, só um exemplo, né, desse no racismo que a gente sofre cotidianamente. Eu tava de terno e gravata, né? Eu tava indo pro meu trabalho, um terno bem cortado e tal, e uma pessoa que mora aqui no meu prédio perguntou se eu era cantor de reggae, sabe? Aí eu perguntei pra ele, o que levou você a achar que eu era cantor de reggae? Não, o cabelo, a cor. Então, a nós negros sempre colocam a questão de questões não racionais, questões não cerebrais. Isso eu vivenciei muito isso quando eu estava indo para o campo, né, também, né, quando eu falei para um motorista de aplicativo que eu era professor, ele nunca ia imaginar que eu era professor de direito ou de sociologia, né? Ele colocou uma questão física, né? Uma questão que não precisa de grande raciocínio, que é a questão da zumba. Eu sou muito desengonçado, né? Então é isso, né? É o tempo inteiro a gente ter que lutar para não enlouquecer. Não é à toa que a Neuza estuda, né? A Neuza Souza Santos estuda psicose, assim, apesar de não ser o escrito mais conhecido dela. Vale muito ler também, porque ela também vai sistematizar tudo isso. E é isso, assim, né? Eu tenho me interessado muito também sobre onde está o branco nessas relações todas, porque é uma relação, né? Então, a psicose, ela também vai acontecer para o branco, mas de uma maneira diferente, a neurose também. E aí, a psicanálise parece que não, ela só vai estudar esse outro, né? Só que o branco é o outro do outro, porque foi ele que criou o outro, né? Para se fundar enquanto sujeito, né? O afropessimismo, a gente leu justamente esse primeiro capítulo, Gígio, na aula que teve sobre branquitude. E ele fala exatamente isso, né? Que é o que você traz na sua tese, que a humanidade, ela só existe enquanto ela for um parasitário da negritude, né? Dos povos indígenas, enfim, desse outro, né? Desse outro da branquitude. O Edgar perguntou aqui no chat: Marcos, queria saber se você pode contar um pouco mais sobre como você percebe a mudança.
Cabeça, deixa eu terminar a pergunta. Vai lá, Ed. Eu comecei a escrever, aí eu mandei errado, eu falei, eu vou abrir o microfone e perguntar mesmo. Marcos, primeiro, obrigado pela conversa aqui com a gente, por disponibilizar tempo para apresentar esse trabalho, né? Fruto da sua tese. Muito legal. Eu queria saber se você poderia, né, contar um pouco de como você percebe a trajetória, assim, e as mudanças, né? No caso dessas questões, assim, raciais ao longo do tempo que você está na universidade, né? Porque você tem uma trajetória, né, na universidade, né? Fez a graduação, depois passou pelo mestrado, depois doutorado, e não foi tudo direitinho, né? Assim, então teve, né, um processo e você, então acho que acompanhou também o crescimento, né, dessa discussão, que eu acho que hoje em dia é uma discussão que tá em alta, né? Mas queria saber como que você iniciou, né, sua fala falando um pouco do seu percurso, né, em direito e desse reconhecimento, né, enquanto um homem negro, né, vendo que era diferente dos seus colegas ali. E eu queria saber se você poderia falar um pouco, assim, de como você percebe essa história mesmo, essa trajetória. Bom, eu vou falar um pouquinho da minha própria trajetória, né? Eu sou, como eu falei, né? Eu sou um preto de classe média, né? E eu tive a sorte ou o azar, né, de ter nascido de classe média, não, depende da perspectiva. Mas e eu sempre senti um incômodo que eu não sabia exatamente o que era, sabe? Esse incômodo, né? E aí eu fiz direito numa universidade pública, né, na Universidade Federal do Ceará. Comecei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, passei um ano e meio lá e vim para cá, para Fortaleza, e terminei aqui na Universidade Federal do Ceará. E nos anos 90, pelo menos lá no curso de Direito daqui, né, aqui no curso de Direito, essas questões raciais, elas não eram muito pautadas, sabe? Não havia a pauta dessas questões, né? No movimento estudantil que eu fazia parte, as questões eram muito vinculadas à luta de classes, né? E aí era porque a maioria das pessoas que militavam no movimento estudantil, elas eram marxistas, né? Fanon, eu vim conhecer Fanon no doutorado, não foi nem no mestrado, né? E aí, né, as pessoas achavam que resolvidos os problemas de classe, né, resolvia-se tudo. E hoje em dia, eu vejo o quão isso era mentiroso. Porque eu era da mesma classe social que os meus colegas de faculdade, mas eu era tratado de forma diferente pelos professores, pelos funcionários da universidade, né? Pelos lugares que a gente frequentava, né? Enfim, sempre me confundiam com aquele subalterno, né? Alguém subalterno, né? E a diferença que eu vejo da universidade nos anos 90, né, na minha graduação e o meu doutorado agora, há pouco tempo, é exatamente essa questão de que as pessoas estão pautando mais essa questão racial, porque o contingente de pessoas negras na universidade aumentou exponencialmente, né, devido à política de cotas, né, à universalização do ensino superior de fato. Mas eu noto também que em alguns brancos, né, principalmente alguns intelectuais brancos, né, eles não são verdadeiramente antirracistas. Muitos performam um antirracismo acadêmico, mas na hora na hora de pautar os próprios privilégios, né, e a própria história de vida, eles isso não acontece, entendeu? Então, é por isso que eu sou pessimista em relação a isso, né? Eu acho que existe uma performance, principalmente na academia
e nos partidos políticos de esquerda existe uma performance do antirracismo, mas não existe um antirracismo verdadeiro. Vocês sabem por quê? Porque quando a gente começa a pautar branquitude na universidade, quando a gente começa a pautar branquitude na esquerda, eles não conseguem alcançar isso, né? Eu já ouvi muitos casos, né, de que eu era ressentido, e sou mesmo ressentido, né? Estranho seria se eu não fosse ressentido, né? Que eu era ressentido, que eu só falava de racismo, né? Que eu ouvi de uma pessoa branca de esquerda da universidade que não admitia que eu insinuasse que ela fosse racista, porque ela não era, né? Sendo que diversas vezes ela foi racista, né? Então é isso, né? As pessoas, elas performatizam muito o antirracismo, desde que o racista não sejam eles mesmos ou pessoas dos seus afetos, desde que seja aquele outro, né? Porque é muito fácil você pegar uma pessoa, um fascista, um bolsonarista, e dizer que ele é racista. Mas eu quero ver você admitir o próprio racismo e ver que aquele seu coleguinha de departamento, né? Que aquele seu mestre, né? Do doutorado, ele é tão racista quanto um bolsonarista empedernido. Então, eu acho que na maioria das vezes, infelizmente, eu acho que existe uma performance antirracista e não um antirracismo genuíno, né? Porque o branco, se ele quiser ser verdadeiramente antirracista, ele tem que repensar a própria branquitude. E não repensar a negritude alheia, né? Tem que repensar a própria branquitude. Isso é muito difícil. Essa última frase que você traz, Gigi, me faz pensar muito sobre a última pergunta, né? Que você propõe, que você provoca na tese, o que você sente na pele. Bom, pessoal, a gente está esgotando o nosso tempo hoje. Eu tenho várias perguntas, mas vou ter que deixar pro paralelo para conversar em outros momentos ou no privado com você, Gigi. Mais uma vez, quero agradecer muito a sua disponibilidade, pela sua gentileza Pelo Davi, a gente ficava aqui até meia-noite por mim também, mas é isso, né? A gente, felizmente, pode se ver de novo semana que vem. Inclusive, um dos facilitadores é o Edgar, que trouxe essa última pergunta, muito importante. O Edgar e a Rafaela Cruz vão facilitar esse terceiro encontro do ciclo de debate chamado Políticas Afirmativas e Permanência Estudantil. Porque as cotas são um problema agora. O Gigi vai estar, eu espero que vocês todos estejam também. Queria agradecer a paciência de todos e presença, né? E escuta, e eu espero que seja realmente uma escuta ativa, porque é isso que o Gigi está trazendo agora no final, né? Que é uma característica muito forte da branquitude, cindir as coisas, inclusive as palavras das ações, né? Então, que o antirracismo realmente seja uma coisa que se sente na pele e que sejamos todos, cada um no seu lugar, ressentidos e que a gente consiga organizar a nossa raiva também, né? Coletivamente. Gigi, muito obrigada, estava com muita saudade. Obrigada a todos. E a gente se vê semana que vem, dia 15 de maio, às 2h30 da tarde agora, tá bom? Boa noite, até semana que vem. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.